Que importância é que tem, na opinião do Bispo Emérito, assinalar estes 40 anos vivendo um ano jubilar? Estas comemorações, estas ou outras, quaisquer, têm sempre o sentido que a pessoa que as programou lhe quer dar. Tem um fundamento real e depois pretende um objetivo. Eu digo sempre que quem programou este jubileu é o Sr. Dom Anacleto, que ele é que é o bispo da diocese, não sou eu. Por acaso, se eu disser alguma coisa contrária àquilo que ele vos possa ter dito, retirai, porque aí é que está quem está a orientar estas coisas todas. Eu apenas tenho a facilidade de que acompanhei este processo todo da criação da Diocese de Viana do Castelo desde o princípio. Portanto, eu sou um padre que fazia parte da Arquidiocese de Braga, mas sou natural de Valença do Minho. Portanto, Viana do Castelo, Valença do Minho. E passei a minha vida quase toda em Braga, porque formei-me lá e comecei a trabalhar lá. E só 2 anos depois é que me foi encomendada a missão de dirigir o colégio diocesano de Braga, mas que existia em Viana do Castelo. E, portanto, eu deixei Braga e passei para Viana do Castelo. Mas isto era a Diocese de Braga. Entretanto, em 1997, criou-se a Diocese de Viana do Castelo, havia um desejo muito antigo, e a partir desse momento eu já estava no Colégio de Viana do Castelo e os sacerdotes ficaram a pertencer, por determinação da bula da criação, àquela zona geográfica onde estavam a trabalhar. Eu estava a trabalhar aqui e fiquei aqui, porque senão era de Braga. Isso é só a história deste pormenor. A partir daí, naturalmente, foi dado um bispo a Viana do Castelo. Ele criou o seu staff para lançar a diocese e depois há 3 ou 4 ou 5 pessoas mais próximas que trabalharam muito próximos dele e eu fui um. E, portanto, desde esse momento que eu conheço o que era antes, o que se fez depois. 5 anos depois, assim muito rapidamente, estamos no jubileu dos 40 anos. 5 anos depois, o Sr. Dom Júlio foi transferido para a Diocese do Porto. Ele era natural do distrito de Porto. E passados uns dias, não chegou a meses, eu fui nomeado bispo auxiliar para o Porto, para trabalhar com o Sr. Dom Júlio. Eu que tinha trabalhado aqui 5 anos em Viana do Castelo. A partir daí estive no Porto 15 anos e uns meses. O Sr. Dom Júlio faleceu, melhor, foi antes de falecer, estava um bocadinho doente e foi dado um novo bispo para o Porto. Curiosamente, a escolha recaiu sobre o Dom Armindo, que era do Porto, mas estava em Viana do Castelo, já nessa ocasião, quando eu fui para o Porto. Veio ele do Porto para aqui. E nessa ocasião, o Sr. Dom Armindo regressou novamente ao Porto. E passada 1 ou 2 semanas,
e eu regressei a Viana do Castelo. Pronto, a história dos bispos durante estes 40 anos. Mais coisas que queiram... Então, e, portanto, estava aqui na Diocese de Viana, de onde era natural, quando foi criada a Diocese, mas o Sr. Dom José, se tivesse, quer dizer, tinha oportunidade de escolha, mas queria continuar aqui na Diocese ou preferia ter continuado a pertencer à Diocese de Braga quando esta foi criada? Qual era a sua preferência? Falando assim com toda a liberdade, eu nunca criei uma opção nesse pormenor. Eu digo, eu nunca criei, porque a maior parte dos sacerdotes criaram. Tinham partido. Uns queriam vir para Viana do Castelo, que era mais a sua terra, e não sei quantos. Outros queriam mais estar em Braga, porque era a arquidiocese. Eu nunca, de propósito, nunca tomei partido. Aquilo que a Santa Sé determinar é para mim o melhor. E, portanto, não posso responder-lhe a isso. Sim. Eu podia agora estar a conjunturar, a saber se, mas não vale a pena, porque eu não pensei nisso. Mas porque antecedentemente fiz o propósito de não tomar partido. Então, e da criação em si também, portanto, conheceu-o antes, conheceu a criação. Sim. E depois, o que é que recorda desses tempos, de quando foi criada a Diocese, portanto, seja na vontade entre os sacerdotes, seja também, portanto, o próprio povo de Deus aqui da Diocese? Com certeza. É um dos assuntos que mais se costuma tratar nestes momentos. Eu devo dizer que para mim é o que tem menos importância no conjunto todo daquilo que aconteceu. Está a ver a minha posição de início. Para mim, o que importava era criar a melhor estrutura para respondermos às necessidades da evangelização. Agora, em Braga ou aqui, para mim era igual. E, portanto, não me dizia muito. Agora, eu tinha certo gosto quando se falava na hipótese de uma diocese nova. Eu era um estudante novo também em Braga e disse, olha, até tinha certa graça. E chegava a pensar se seria mais útil, menos útil, qual eram os prós e os contras. Isso falava-se naturalmente, sem paixão nenhuma. Não é como os partidos políticos que a sua posição é a melhor de todas. Mas eu disse, bem, que sim, estou convencido que uma diocese em Viana do Castelo vai dar outras capacidades à Igreja de responder às carências que eram muito grandes. As carências em Viana do Castelo eram muito grandes. Teremos ocasião de falar sobre isso com certeza. E, portanto, havia uma certa necessidade de criar melhores condições para anunciar o Evangelho às pessoas todas desta franja norte e assim quase um bocadinho fora do Atlântico, porque Viana só tem um bocadinho aqui do Atlântico, de resto são montes. E entretanto aconteceu isso e eu creio que foi positivo. Até havia quem pensasse que era negativo, mas eu nunca me posicionei nessa posição. Então, depois da Diocese criada, portanto, claro, as coisas também vão mais depressa ou menos, mas como é que começaram a ser criadas estruturas para que também existisse essa evangelização? Portanto, essa parte, para mim, é a parte mais importante do vosso trabalho agora. Isto é, passados 40 anos, olhando para trás, o que é que conseguimos daquilo que desejávamos? O que é que, porventura, não conseguimos ainda? Essa diferença. E nesse sentido, eu queria dizer que quando a Diocese foi pensada, já estava a ser pensada há séculos, mas agora, proximamente,
os nãos insistiam sobre duas áreas. Primeiro, Viana do Castelo, economicamente, culturalmente, não acompanhou o progresso, por exemplo, de Braga e do Porto e por aí abaixo. Portanto, uma área destas podia ser condenada a ser de segundo plano. Segundo, era, e ainda hoje quase é, a área mais pobre deste território, que corresponde à diocese, não, corresponde à Igreja em Portugal. O produto interno bruto era muito baixo, os meios de comunicação estavam muito abaixo já dessa média de Braga e Porto por aí adiante. Depois a industrialização era praticamente nula. Produto interno bruto, o mais baixo de Portugal, mas de longe mais baixo. E por isso alguns diziam, não vale a pena pensar na diocese, porque ela não vai ter capacidade de se afirmar. Por todos estes motivos. Depois, o ensino nesta área toda, no Estado Novo, tinha ficado absolutamente para trás. Eu, por acaso, quando a diocese foi criada, fui ver como se chama, fazer o censo de 1970, isto foi em 73. Eu fui buscar o censo de 1970, que nesses anos eram as décadas, e Viana do Castelo Distrito tinha uma parcela de 1,4%, não chegava a 1,5% de pessoas com ensino superior. Dentro desta área, já imaginou o que é isso. E quem diz o ensino superior, diz o resto e o analfabetismo. Portanto, havia todas essas coisas por aí. Portanto, o desafio era grande, mas ao mesmo tempo era sugestivo, porque quando as coisas estão mal, há mais facilidades em fazer coisas boas, começando de baixo para cima. E foi o que aconteceu. De tal maneira que ao fim de 5 anos, Viana do Castelo tinha as estruturas fundamentais para cumprir a sua missão. Eu digo ao fim de cerca de 5 anos, foi o ano em que saiu o Sr. Dom Júlio. Não é pôr mérito ou tirar mérito, é assim, foi o tempo. E essa situação pode-se medir, por exemplo, com funcionamento dos seminários. Era uma coisa que se dizia, não vai ter seminário. Então aquela terrela vai lá criar um seminário com professores, com teologia, e aquilo não vai dar nada. Depois, além da parte dos seminários, as estruturas para criar uma, diremos, uma forma de governo um bocadinho mais alargada. Porquê? Não havia praticamente nenhuma pessoa ou nenhumas pessoas formadas a viver aqui nesta área. Havia pessoas dessas, mas a residirem em Braga. Portanto, todos os jovens que continuaram os seus estudos e que atingiram um nível maior de conhecimentos eram chamados para Braga. E, portanto, os seminários de Braga viviam a maior parte das ocupações eram pessoas naturais de Viana do Castelo, mas não eram da Viana porque tinham a sua naturalidade da igreja lá. E, portanto, nós começámos praticamente do quase nada.
E como é que depois, então, essas estruturas começaram a ser criadas e iam acompanhando também o povo, como é que acompanhavam os crentes também, portanto, ajudando-os na evangelização? Essa pergunta levaria muito tempo, porque tem muitas facetas. Muitas facetas. Vou começar pelas mais simples. Primeiro, o trabalho que nos tocou, eu fiquei nesse grupinho dos 4 ou 5 à volta do bispo, para lançar estas coisas todas. E a primeira coisa era onde hospedar os novos inquilinos, porque não tínhamos. Eu vou dizer que tivemos uma ajuda boa, mas que não era o suficiente. Portanto, onde residiria o bispo, onde iriam residir aqueles que colaboravam com o bispo, onde é que iríamos instalar a cabeça da diocese, isto é, a cúria diocesana, com quem, com que pessoas. Os seminários, que opção para termos jovens a preparar-se para aqui. E então houve logo uma opção rápida. Os seminaristas que estavam em teologia continuam a fazer os seus estudos em Braga. Combinámos com a diocese, não houve problema nenhum. Os mais novinhos, vamos aproveitar um colégio que ficou livre nesse momento, em Monção, e vamos montar lá o seminário menor. E foi assim durante anos. Viana não tinha seminário, mas estava em Monção e deu bom resultado. Portanto, isto é a localização e criar esses pormenores. A cúria, enquanto se andava a cogitar, a ver se havia diocese ou não havia diocese, houve um sacerdote, Monsenhor Daniel Machado, que pensou sempre, vai haver, de maneira que, como tinha a paróquia de Monserrate, um convento muito grande do Frei Bartolomeu dos Mártires, ele foi-o adaptando já às várias funções, mas não dizia nada a ninguém. Ia fazendo uma obrinha aqui, outra lá, outra lá. E, por isso, foi possível montar, em pouco tempo, todas as estruturas, diremos, de ação pastoral a partir do convento de São Domingos. Tinha muitas salas, tinha muitos espaços, e, portanto, fomos aproveitando. E o grupo das pessoas que foram incumbidos, ou incumbidas as pessoas, das tarefas maiores, recaíram sobre 3 ou 4 padres nessa ocasião. E cada um deles assumiu a tarefa que o Sr. Dom Júlio lhes confiou. E correram as coisas bastante bem. Ao fim daqueles 5 anos, tínhamos, nomeadamente, as catequeses montadas. A catequese em 293 paróquias, porque Viana engana, parece muito pequenina, mas tem 293 paróquias. E nesse momento todas as paróquias estavam a funcionar como anteriormente funcionavam em relação a Braga. Portanto, a parte das catequeses, a parte dos sacerdotes, tivemos sorte até, porque como os sacerdotes que residiam aqui, pastoralmente, a zona mais abandonada, e por isso mesmo os sacerdotes mais novos, os novos é que eram mandados para aqui, os que já tinham um certo treino e tudo ficavam em Braga, era mais agradável. E, portanto, nós ficámos com os sacerdotes mais novos todos, uma grande parte deles. Só não tínhamos chefes para comandar a pastoral ou a teologia, porque estas pessoas não tinham ido estudar para fora. Mas tínhamos muita gente boa, e então começaram a preparar-se pessoas para ocuparem depois, mais tarde,
esses cargos. E foi possível, sem problema de maior. De tal maneira que, de uma zona de igreja de cristãos, que não se via hipótese de que surgisse daqui, por exemplo, um bispo. Isso era impensável antes. Havia bispos de Viana do Castelo, mas que estavam a trabalhar em Braga. Aí sim, houve vários. Agora, daqui, dos que estavam a trabalhar aqui, não havia nenhum. E ao fim de 5 anos, surgem 3 novos bispos daqui. 3 novos bispos. O meu, o do Dom Carlos, que era vigário-geral em Braga, e depois deixou de propósito, porque ele era de Viana do Castelo. E conseguimos que o Dom Eurico deixasse vir para aqui. E foi nomeado o bispo também depois, e o Dom Antonino, que está agora lá em baixo, esses 3, e aquilo foi no prazo de sei lá, 4 ou 5 anos. O que significa já a mudança de um ambiente. O ambiente, ao fim de 5 anos, já não era igual ao ambiente do primeiro ano. Já havia sacerdotes que se valorizaram, que tinham cargos, exerciam-nos com competência e, portanto, a Santa Sé até pôde escolher aqui logo 3 sacerdotes para bispos. E depois, portanto, se quiser fazer este salto também, quando veio para aqui, para a Diocese de Viana, portanto, já mais tarde, como é que encontrou depois a Diocese? Não sei se quer fazer uma análise rápida também ao que foi acompanhando até chegar. Tem que ser rápido. A minha primeira parte foi fácil porque eu tinha tudo na mão e tinha que resolver essas coisas todas. Mas depois, ao fim de 5 anos, eu fui para o Porto. Claro que Porto e Braga, eu estive sempre muito em ligação com Viana do Castelo. Primeiro porque eu era daqui, depois os cargos que fui exercendo lá também me ajudavam a colaborar com o Sr. Dom Júlio I, depois o Sr. Dom Armindo. Dom Armindo, íamos dialogando, por exemplo, num determinado momento, já era o Sr. Dom Armindo, ele pensou criar um seminário. Nós não tínhamos um seminário criado, tínhamos um espaço onde os alunos se preparavam, estudavam, mas não eram propriamente um seminário. Então, ele deu ordens a avançar com o seminário, que é o que está agora aí. E, a partir daí, a estrutura mais difícil e mais custosa em termos económicos era precisamente o seminário. Já agora veio-me à mente que talvez seja oportuno eu dizer que quando viemos para Viana do Castelo para lançar a Diocese era pobre por natureza, era pobre quanto às estruturas, não havia indústria praticamente, a não ser os estaleiros navais. Os estaleiros navais eram a unidade que tinha mais funcionários do que toda a outra diocese. Estavam nos estaleiros navais, mas mais nada. Mas estava a pensar noutro pormenor. Era um momento só. O Fácato voltou e já fugiu outra vez. Ora, a propósito Estava a falar do tempo do Sr. Dom Armindo. Sim, mas era um outro pormenor muito pequenino. Importante, já sei. Era pobre, como digo, nós não tínhamos. O Sr. Dom Júlio trabalhou das molinhas normais e o Sr. Dom Armindo também.
mas Braga deu-nos uma ajuda significativa. Não é nada fora do normal, porque esta parcela contribuiu para a edificação dos prédios todos de Braga, para a igreja, como outra parte qualquer. Mas, nessa ocasião, houve um convênio, uma doação gratuita, voluntária, livre, das duas partes, em que Braga doou à Diocese Nova de Viana do Castelo todos os prédios que tinham raiz aqui. Não de lá, ficaram de lá, mas os daqui eram mais pequeninos. De qualquer maneira, ainda ficámos com um conjunto de prédios que nos auxiliou muito a fazer os primeiros lançamentos. Não dava para seminários, mas deu para a Cúria, deu para, como dizemos, as instituições, os secretariados, todas essas coisas. Foi mais fácil. Mais coisas que quer. Quando então regressa à Diocese para ser o Bispo da Diocese? Nessa ocasião, eu pensei duas vezes, porque eu tinha 15 anos e meio de Bispo Auxiliar de Porto. E com uma agravante, é que a minha área do Porto era a mais trabalhosa, porque eu era o bispo mais novo lá. Os outros bispos com mais idade ficaram com uma área mais próxima das terras deles, e depois eu, no fim, disse assim: e então agora falta um, passou eu, não é? Não tenho escolha, não tenho escolha, fiquei com isso. Portanto, fiquei com a parte toda da cidade do Porto, Gaia, a parte da cidade só, Matosinhos, Valongo, Gondomar, Santo Tirso e Vila do Conde. Esta área tinha 1.200.000 pessoas. Eu depois vinha para Viana do Castelo e fui para 250.000. Estão a ver? Entre as duas coisas. Estava lá com 1.200.000 pessoas. E agora foi imposto o problema de vir para Viana do Castelo. Eu disse: pois, por que não? É a minha terra. E eu pensei para mim, e até vou aliviar um bocadinho, porque a exigência cultural, de projetos do Porto não tinha comparação com a Diocese de Viana do Castelo. Eu disse: até vou descansar um bocadinho. E conseguiu descansar nesses tempos? Consegui descansar no stress de eu temer no Porto chegar a um momento em que não pudesse acompanhar o ritmo, correu tudo dentro da normalidade, mas não aconteceu de eu ficar sem trabalho, pelo contrário. O trabalho aqui era diferente, era mais simples, era mais popular, era mais ao nível das pessoas, com menos índice de estudos. Como disse, tínhamos 1,5, não chegava bem, de pessoas com ensino superior. E, portanto, era mais fácil de coordenar. Mas gostei muito de fazer isso. E que desafios, portanto, nesse contexto também, é que encontrou quando chegou aqui, ou neste caso, quando regressou a Viana para ser o bispo titular? As minhas preocupações foram várias, mas houve uma que me marcou muito. Eu, quando vim para aqui como bispo, eu já tinha, portanto, 15 anos de bispo. E já tinha acompanhado, conhecia Braga, porque eu era de lá e ainda trabalhei 2 anos em Braga, nos seminários. E depois tinha o conhecimento já do Porto, enorme, uma diocese grande, em termos
de número de fiéis é maior do que Lisboa. Não sabiam disso com certeza. Lisboa tem mais população, mas dentro da igreja, praticantes, a Diocese do Porto é maior, tem mais responsabilidade. E então a parte que eu aproveitei foi precisamente como iria apoiar aqui os sacerdotes, os padres. Uma vez que o ambiente era pobre, a retribuição era baixa, a sobrevivência era difícil e eu vinha do Porto de ter assistido a situações que me magoaram muito nesse sentido. Isto é, sacerdotes numa diocese grande, mas que quando veio a doença ou a idade mais avançada, terminaram os seus dias em condições nada humanas, mesmo lá. E eu nessa ocasião pensei assim, se um dia me forem entregue uma diocese como o bispo diocesano, a primeira coisa a que eu vou deitar mãos é fazer uma casa onde eu possa acolher os sacerdotes todos idosos ou doentes ao nível da diocese. E é esta, onde estamos instalados. Porque nós não tínhamos dinheiro nem facilidades económicas. Mas eu disse, ela há de aparecer. E apareceu. Apareceu porque quando terminei esta casa, a casa estava paga ao mesmo tempo. E a partir daí nunca mais tive um sacerdote a terminar a vida em condições desumanas. Porque há um ou outro que até terminou na mesma, de uma forma não muito humana, mas porque fez a opção, preferiu. Agora, a partir daí, os sacerdotes que necessitem terminam aqui a vida com toda a normalidade. Então, e já agora falando aqui desta sua obra, uma vez que também vive aqui, gosta de cá estar, gosta da casa? Ora bem, eu para congeminar a planta para esta dita cuja casa, fui assim um bocadinho aí pela Europa, vir aqui na Holanda, na Bélgica. Como eu tinha tirado o curso de Psicologia, nós tivemos pela primeira vez uma cadeira que se chamava Gerontologia. Até esse ano não havia esta cadeira. E depois tivemos, e para mim deu-me muito jeito, porque nessa ocasião, diremos, o ambiente mais avançado era, ora bem, a Holanda e a Bélgica já estavam avançadinhas, mas não foi, ora, desculpai-me, posso dizer já o nome, o último país da Ásia. Da Ásia? Ásia, lá, o Japão. O Japão era, digamos, a nação que tinha o projeto mais avançado de gerontologia para a terceira idade. E, portanto, eu vi um bocadinho isso, vi a Holanda, vi a Bélgica e disse, pronto, vai ser assim. E estou contente com o projeto este. Primeiro porque não foi caro, eu também não tinha dinheiro para o fazer caro. Este plano todo foram 100 mil contos e mais depois 1000 para os apetechos. E, portanto, não é nada do outro mundo. Fizeram-se depois casas destas de 1 milhão. Foi só assim. E, em segundo lugar, consegui o meio ambiente desta casa, não tem nenhum degrau. Já vieram para aqui, já não passaram por nenhum degrau, pois não. Aquela não tem. Entra-se e sai-se
100 degraus. Há ali um para a cozinha, porque é para as cozinheiras, mas do resto não tem. Em segundo lugar, tem muita luz. Hoje o dia é terrível, mas tem sempre muita claridade. Depois estas portas todas de vidro abrem todas, em toda a volta. Quer dizer, a gente, desculpe. Cuidado. Ai, perdão, desculpe. Desculpe. A gente depois filma. Desculpe. Pensa-se ali e abre-se, fez-se, pronto. Depois o arquiteto também obedeceu um bocadinho, que eles normalmente não obedecem, mas conseguiu-se fazer isso. E, portanto, eu estou contente nesse sentido. Ela responde à finalidade para que foi feita. Não tem nada de luxos. No princípio acusaram-me que estava a fazer uma casa de luxo para os padres. Não tem nada de luxo, tem as coisas normais. Mas para resolver esse problema. Falando, continuando a falar do tempo do Sr. Dom José, enquanto bispo aqui na Diocese, portanto, lançou um sínodo diocesano que o atual bispo disse que foi um acontecimento de charneira na formação e consolidação da Diocese entre um passado de que já vivia e um futuro que projetava e iniciava. Portanto, numa Diocese jovem que é. Porque é este sínodo diocesano também que o Sr. Dom José decidiu fazer? Eu também tinha a impressão que tinha traduzido isto, mas não dava com ele agora. Para entender isso depois, no vosso trabalho. Quem quiser, isto é a exortação pastoral depois de um sínodo, o que é comum. E eu estou satisfeito por este sínodo que fiz. Eu não fui para coisas importantes, de nome, de bandeiras, não sei o que mais. Fiz um sínodo para ser o mais possível prático. O que é que se pode entender por isso? Porque, como sabe, às vezes há um sínodo que é para deixar um nome de que o organizador teve a visão e não sei o que mais. Mas muitas vezes depois na prática não dá a mesma maneira. O sínodo teve como objetivo, em primeiro lugar, ajudar o bispo a conhecer melhor o terreno e as equipas que servem e colaboram com o bispo terem uma oportunidade de conhecer o terreno sobre o qual vamos trabalhar. Para mim, a parte mais importante de um sínodo, neste sentido, não é ensinar muita teologia em pouco tempo, foram 5 anos, apesar de tudo, mas é uma oportunidade de ouvir todos os estratos da população, todos os estratos da população, sacerdotes, religiosos, leigos, pessoas com alguma formação intelectual, como vos disse, aqui havia muito pouca, e pessoas muito simples, humildes do povo. A partir daí, o bispo adquiriu conhecimento sobre as motivações que estavam por trás dos meus elementos de ação pastoral, os padres em primeiro lugar. Isto é, qual é a disposição destes padres? E nós tínhamos bastantes, porque conseguimos ser, durante algum tempo, o clero mais jovem de toda a Europa. Imagine esse pormenor. Porque os mais novos estavam aqui, não estavam em Braga, e a bula da criação da Diocese determinava expressamente que os sacerdotes ficavam na parte onde estavam a trabalhar. Não podiam mudar. E então,
ficámos com o clero mais jovem, mas eu não sabia que dinamismo interno é que eles tinham para trabalhar, diremos, numa área pobre e pouco preparada. O primeiro pensamento de um sacerdote nessas condições é: eu vou ver se eu dou um saltinho quanto antes para Braga. Eu vou tentar, a ver se vou dar um saltinho para Braga. A verdade é que depois não fez falta, mudaram para aí uma meia dúzia. E Viana começou a trabalhar com gosto precisamente nesse projeto. Isso era a propósito Do sínodo. O sínodo. O sínodo deu-me uma capacidade fora do vulgar, porque durante esses 5 anos e faziam parte do sínodo pessoas de todas as categorias, nós apercebemos-nos de que, por exemplo, a diocese, que tem 10 arciprestados ou conselhos, estava dividida praticamente em 3 áreas. Mas isso, a olho visto, não se dava por ela. 3 áreas. O que é que eu quero dizer com estas 3 áreas? Havia sacerdotes muito empenhados e áreas muito empenhadas já, organizadas no anúncio, na atividade pastoral, no apoio cívico, no apoio de apoio às populações mais carenciadas. Mas depois havia uma outra área que não se dava por ela, que estava assim, a ver o meio ambiente, a ver se é para ficar ou se é para ir para outro sítio daqui, em qualquer dia. E depois também havia a terceira área, em que as pessoas não ligavam nada a esses pormenores. Bem, ia-se trabalhando sem mais nada. A partir daí, porque isto foi público, com os dados todos, eu disse: isto não pode ser. Nós temos que trabalhar todos e aproximar-nos os que já vão mais avançados, darem tempo e espaço para que os que estão mais tímidos e menos confiantes temos que lhe arranjar coragem. E isso deu um efeito muito grande. E, em segundo lugar, para mim foi uma surpresa, é que a informação chegou até mim, não tanto a partir dos sacerdotes, e nessa ocasião nós tínhamos um número muito bom de sacerdotes, porque tínhamos 220 sacerdotes, que para aqui dava muito bem e até sobrava. Mas o problema destes sacerdotes serem capazes de fazerem um trabalho em comum é que levou mais tempo. Foi um dos frutos do sínodo, porque a partir desse momento houve uma ligação muito maior entre as zonas mais débeis e as zonas melhores. Que mais assim do sínodo? O sínodo alertou ainda para muitas outras coisas, que eram as carências sociais. Eu vou envolver nesta palavra carências sociais, a falta de meios de transportes e comunicação. Não havia nada, havia um comboio que ia até Monção e depois não havia mais nada. Por exemplo, era muito difícil uma família de 3 ou 4 filhos e pôr esses filhos a estudar para além do 9º ano. Não imaginam o que era numa situação destas. Primeiro, não tinham dinheiro para pagar a estadia dessas pessoas no Porto ou em Braga. Segundo, a maior parte vinha no comboio para cima e no comboio para baixo e chegava lá de noite e saía da noite para aqui, porque não havia transportes nenhuns intermediários.
Portanto, os meios de comunicação eram fraquíssimos. Entretanto, isto começou a mudar. Faz favor. Isso começou a mudar porque, entretanto, surgiu aqui o Politécnico. O Politécnico já ia depois da criação da Diocese. E o Politécnico permitiu que as crianças, os jovens, adolescentes, se deslocassem já com mais facilidade. Depois apareceram umas empresazinhas com as caminhonetes para cima e para baixo, a fazer os sonicos. E hoje, eu não tenho a estatística última, mas eu creio que a estatística de pessoas já com curso superior tirado, que anda à volta dos 15%, dos 8%, a última, não sei, vai sair agora uma, mas antes era 1,1 de pessoas assim. E a ocupação, por exemplo, a ocupação nos empregos, nas profissões, pela primeira vez começaram a surgir, porque antes não tínhamos material humano para essas coisas. Hoje já temos quase a todos os níveis de ensino, de formação. E, entretanto, surgiu já uma explosão bastante forte da industrialização. Hoje, Viana do Castelo tem um nível de industrialização. Não é como a Maia, não é como o Porto, mas já temos uma quantidade bastante grande nesse sentido e que dá empregos e que dá outro nível de vida. A situação sociológica é já totalmente diferente. Aquilo que eu tinha dito. Quando vínhamos, vamos evangelizar uma população pobre, simples, não instruída, era uma coisa. Hoje já temos de evangelizar a todos os níveis. A nível social também, como é que a Igreja aqui de Viana, portanto, ao longo dos tempos, desde que, claro, foi um período que o Sr. Dom José não acompanhou tanto, não é? Porque estava no Porto, mas como é que a Igreja de Viana, ao longo dos tempos, também foi acompanhando socialmente essa população e também ajudou-a também a crescer? O sacrifício que fez esta gente foi muito grande. É um campo grande, eu não vou alargá-lo agora neste momento. Porque naquele tempo, houve tempos, isto é um distrito, em que a partir do 9º ano só havia uma escola em Viana do Castelo. E não tinha muita gente. Não havia mais nada. Até Melgaço não havia mais nada. Até Arcos não havia mais nada. Até Ponte Lima não havia mais nada. Está. Nesse caso, nessa necessidade, eu creio que a Igreja, não estou agora a defender a ação da Igreja, mas é bom que saibam disso. O ensino para além da 4ª classe, foi ministrado nestes primeiros anos, todos, por colégios que tinham por trás ou os padres ou as paróquias, de ponta a ponta, até ao tempo do ministro que veio de Angola, como é que ele se chamava? Morreu há pouco tempo. Agora, de vez em quando eu quero o nome, não veio logo. Foi um grande ministro do ensino, mas como se chama? Da ciência. Digam lá que vocês sabem isso da ciência, onde ficou o nome. Mariano Gago. Antes do Mariano Gago, mas é parecido com o Mariano Gago. Deixa-me lá ver, porque ela veio de Moçambique e foi ministro da Educação, muitos anos. Foi ele que abriu
o ensino liceal por aqui acima. Não havia, mas ele veio, e lançou essas coisas aí. É que ele se chamou, tem 2 nomes, simples. E, portanto, mudou muito este nosso ambiente. Eu daqui até ao fim, ainda me lembro do nome dele. E que mais coisas dessas? Portanto, houve uma mudança muito grande. Hoje a Diocese tem diremos, as capacidades praticamente de qualquer outra zona. E eu, portanto, 2 perguntas finais também. Como é que vê hoje, portanto, a Diocese e, portanto, como é que vê também ela a caminhar para o futuro e depois também a própria sociedade, como é que também vê a sociedade hoje? Eu vou fazer uma distinção entre a sociedade como hoje, que é a sociedade civil, e essas estruturas, de que já vos disse alguma coisa, mas há mais coisas para dizer. E aquilo que é a Igreja enquanto tal, numa área desta natureza. A parte da Igreja hoje acompanha o desenvolvimento a nível nacional, com poucas diferenças com os centros muito desenvolvidos. Nós temos Lisboa, Porto, Coimbra e agora Braga um bocadinho, onde estão concentradas mais ações e mais estruturas de uma cultura superior. A percentagem é muito maior e não temos comparação nenhuma com os países do Oriente, porque esses têm uma percentagem de pessoas de formação superior, 80%. E por aí. Eu disse que estava convencido que aqui de Viana do Castelo já irá pelos 15% ou 20% agora, mas sairá brevemente uma estatística. Quanto à parte civil, neste momento há uma coisa que é nova, comparando com o tempo primitivo do que eu comecei a falar, porque as nossas famílias, naquele tempo, numa aldeia havia 3 ou 4 lares que arriscava investir em 1 ou 2 ou 3 filhos para a parte superior. Falo pela minha família, por exemplo, éramos 7 irmãos. 7 irmãos, e o primeiro não foi estudar, o segundo não foi estudar, o terceiro não foi estudar, o quarto fui eu, e foi o meu professor primário que cobrou o L, porque parecia-lhe aquele que tinha jeito lá para muitas coisas, e foi falar, digo-vos uma coisa que é uma anedota, mas é verdadeira. O homem viu assim e veio falar comigo e disse-me: olha lá, tu não gostavas de estudar? Eu disse: mas isso é lá com o meu pai, não é comigo, eu não tenho o dinheiro para essas coisas. Ele não disse nada, veio falar com o meu pai: olha lá, tu não gostavas de mandar estudar aquele rapaz? Isso é lá com o rapaz, não é cá comigo. O meu pai não tinha a 4ª classe, está bem? E portanto, é lá com ele, se ele quiser ir. Felizmente era um casal que economicamente estava acima da média, mas não é rico, nada disso. E então diz o professor, ele contou isso depois: o rapaz diz que é com o pai diz que é com o rapaz, então a partir deste momento é cá comigo. E foi o que ele fez. Veio aqui a Viana,
comprou os pontos de admissão ao liceu, eu já estava na 4ª classe. E ele diz, olha, prepara-te que vais fazer exame a Viana. Está bem, pronto. E depois nas proximidades diz-me assim, e tu não gostarias também de fazer exame ao seminário? Tanto me vale, manda para onde quiser, porque eu vou tentar cumprir a minha missão. E fiz também ao seminário. E agora vai para o que tu quiseres. Então eu vou para o seminário. E optou pelo seminário porquê? Optei pelo seminário, olha, se me perguntar agora, é complicado isso já. Já é um problema de vocação. A minha família era uma família normal, não era nada muito de igreja, mas era cumpridora. Portanto, éramos 7 irmãos. E na minha aldeia tinha havido um seminarista, que depois até foi padre, na ocasião não era. E eu tinha simpatia pelo homem, parecia-me bom, bem educado, formado, e pareceu-me que, ao mesmo tempo, era uma maneira de aliviar a situação económica dos pais. Porque uma coisa é ir para o seminário e a outra coisa é ir para um ensino, como acabei de dizer, só Viana do Castelo é que tinha a partir do 9º ano e depois só por aí abaixo. E quem tem 7 filhos não era fácil. E eu pensei nessas coisas todas e fiz a minha opção, não estou arrependido, está bem. Então, foi até muito bom. Mas são assim, a vida era limitada.